Hoje vamos mergulhar nas profundezas das fossas marianas, o ponto mais profundo dos oceanos. Esse lugar enigmático abriga segredos que desafiam nosso conhecimento sobre a vida marinha. Com pressão imensa e escuridão total, as condições são extremas, quase impossíveis para a vida. As imagens que vemos geralmente mostram a vida vibrante das superfícies oceânicas. Mas o que realmente acontece nas camadas mais profundas? Vamos explorar isso juntos. Neste vídeo, partiremos em uma jornada para descobrir essas curiosidades fascinantes. Chegamos às fossas marianas, onde a pressão é tão intensa que a água se transforma, criando um ambiente único. Realmente, como essas criaturas conseguem sobreviver em condições tão adversas? O que elas nos ensinam sobre a vida? O peixe-caracol, por exemplo, é uma dessas maravilhas, com sua estrutura gelatinosa adaptada ao ambiente. Outra criatura fascinante é o peixe-ogro, que possui um rosto peculiar e adaptações que desafiam a lógica. Esses organismos nos fazem perceber que a vida pode prosperar mesmo em lugares inóspitos. Cientistas estão continuamente explorando as fossas marianas para entender melhor esses ecossistemas. Mas por que é importante estudar esses locais? O que podemos aprender sobre nosso próprio planeta? Essas explorações revelam segredos sobre a evolução e as adaptações das espécies ao longo do tempo. Além disso, a pesquisa nas fossas pode ter aplicações práticas em medicina e biotecnologia. Assim, podemos dizer que cada nova descoberta é um passo em direção à compreensão do nosso mundo. Com cada mergulho, nos deparamos com a complexidade da vida e os mistérios do oceano. Isso nos faz refletir sobre o que ainda não conhecemos e a importância da conservação dos oceanos. Isso nos faz refletir sobre o que ainda não conhecemos e a importância da conservação dos oceanos. Mas há mais mistérios nas profundezas. Cientistas têm registrado sons estrondosos que ecoam nas profundezas do mar. Mas de onde vêm esses sons? Alguns pesquisadores especulam sobre criaturas pré-históricas ainda vagando nessas águas, uma ideia instigante. Outros falam de possíveis bases desconhecidas, escondidas em locais que a luz do dia nunca alcança. Esses sons não se parecem com nada que conhecemos, alimentando teorias e debates na comunidade científica. Pesquisadores já notaram sons com padrões regulares que indicam uma origem não aleatória. Esses padrões sugerem que há mais nessa vastidão marítima do que podemos imaginar. Teorias sobre a existência de vida marinha desconhecida sempre intrigaram a humanidade, evocando um certo receio. A especulação sobre essas criaturas muitas vezes ignora a realidade a maioria dos oceanos ainda inexplorada. Historicamente, as águas profundas sempre foram vistas como um território misterioso e, ao mesmo tempo, fascinante. Na antiguidade, muitos acreditavam que monstros marinhos habitavam esses locais inexplorados, como os relatos de navegadores. Esses relatos moldaram crenças e lendas que perduram até hoje, influenciando a cultura popular. Por exemplo, o Kraken é uma figura lendária cuja origem pode ser atribuída a avistamentos de grandes animais marinhos. Esse monstro marinho simboliza o medo do desconhecido e a curiosidade humana em explorar o mar. Mas o que essas histórias nos dizem sobre a relação da humanidade com o mar? Na história, romancistas e dramaturgos deram vida a esses mistérios, aproximando a ficção da realidade. Autoras como Jules Verne exploraram essas temáticas em suas obras, catapultando a imaginação coletiva. O impacto de suas histórias foi tão profundo que ajudou a moldar a ciência moderna sobre oceanografia. A discussão sobre esses mistérios subaquáticos continua até hoje, com novas tecnologias ampliando nosso conhecimento. Cada descoberta nos desafia a repensar o que sabemos sobre o oceano e suas profundezas enigmáticas. Assim, a relação entre ciência e mistério é uma dança constante, sempre atraindo nossa curiosidade. O que nos leva a perguntar: será que algum dia desvendaremos todos os segredos que o oceano guarda? Ou talvez algumas perguntas permaneçam sem resposta, ecoando nas ondas enquanto continuamos a explorar. Isso nos faz lembrar que a história das profundezas do mar é uma jornada contínua, repleta de mistério. Enquanto exploramos a escuridão das fossas marianas, nos deparamos com um fenômeno intrigante: ecos estranhos que reverberam ao nosso redor. Esses ecos, apenas captados por tecnologia recente, levantam perguntas sobre as criaturas que habitam esses ambientes extremos. A curiosidade é palpável: poderíamos estar ouvindo o chamado de seres que ainda não conhecemos. Nos perguntamos qual a história dessas profundezas e como a vida se adaptou a condições tão extremas. Pesquisas recentes revelam que esses organismos extremófilos podem reescrever o que sabemos sobre a biologia e a evolução. Por exemplo, alguns se alimentam de sulfeto de hidrogênio, um elemento considerado tóxico para a maioria dos seres vivos.
Essas descobertas nos mostram que a vida é incrivelmente adaptável, desafiando as fronteiras do que consideramos possível. A conexão entre esses seres e as origens da vida na Terra nos leva a uma reflexão ainda mais profunda. Estudiosos acreditam que as primeiras formas de vida podem ter se originado em ambientes semelhantes às fossas. A intersecção de ciência e mito também surge, lembrando histórias de monstros marinhos nas culturas ao longo da história. Conhecendo esses relatos, entendemos como o medo e a fascinação pelo desconhecido moldaram a cultura marítima. Assim, o mistério do oceano continua, nos instigando a explorar mais e questionar o que mais há nas profundezas. E ao olhar para a vasta profundidade das fossas marianas, nos perguntamos sobre os mistérios que ali se escondem, esperando serem descobertos. Historicamente, muitos povos antigos criaram mitos sobre monstros marinhos, refletindo o temor e a fascinação pelo desconhecido. No entanto, a ciência moderna começa a desvendar algumas dessas criaturas, mostrando que elas podem ser mais comuns do que imaginamos. Essas descobertas nos ajudam a entender a adaptação da vida em condições extremas e reescrevem nosso conhecimento sobre a evolução. Assim, a história do nosso planeta não está apenas nos continentes, mas também nas profundezas, onde a vida persiste em formas inesperadas. E por isso, continuamos essa exploração, perguntando sempre o que mais o mar pode nos ensinar sobre nosso próprio passado.